E dando continuidade na nossa leitura, aonde cristão encontra-se com o Senhor, sábio segundo o mundo, e desvia-se do caminho, indo em busca do Senhor legalidade. Assim, cristão desviou-se de seu caminho para ir até a casa do Senhor legalidade, em busca de ajuda. Mas eis que, quando já se aproximava da colina, esta lhe pareceu tão alta, e além disso, a encosta mais próxima do caminho pendia a tal altura que cristão teve medo de se aventurar mais, temendo que a colina lhe caísse sobre a cabeça. Portanto, ali ficou imóvel, sem saber o que fazer. O fardo agora lhe parecia mais pesado do que quando ele seguia seu caminho. Também da colina vinham lampejos de fogo, e cristão temeu vir a ser queimado. Suava e até tremia de medo. Então começou a arrepender-se de ter aceitado o conselho do Senhor sábio segundo o mundo. Viu então que Evangelista vinha em sua direção e corou de vergonha. Evangelista se aproximou mais e mais e, chegando até cristão, olhou-o com um semblante severo e temível. O que você está fazendo aqui? Cristão não sabia o que responder, permanecendo calado diante dele. O evangelista lhe disse: Você não é um homem que achei chorando dentro dos muros da cidade da destruição? Sim, Senhor, eu mesmo. Não me instruí que seguisse o caminho que leva à portinha estreita? Sim, Senhor. Então como é que você se desviou tão rapidamente do caminho? Eu encontrei um cavalheiro logo depois de passar pelo pântano do desânimo. Esse senhor distinto convenceu-me de que na vila ali adiante eu acharia um homem que poderia me aliviar do fardo. Quem era ele? Parecia um cavaleiro. Conversou bastante tempo comigo e afinal conseguiu convencer-me. Então vim para cá. Mas quando me deparei com esta colina, vendo como se debruça por sobre o caminho, de repente parei, com medo de que caísse sobre a minha cabeça. E o que esse cavalheiro lhe disse? Bem, ele me perguntou aonde eu ia e eu lhe contei. E o que mais ele lhe falou? Perguntou se eu tinha família, e eu respondi. Disse-lhe que estava tão sobrecarregado com o fardo que trago às costas, que já não encontro prazer em minha família como antes. O que ele lhe disse então? Ele mandou que me livrasse rapidamente de meu fardo, e eu lhe disse que era o alívio que eu buscava. Eu lhe disse, também, que seguia rumo à porta distante para receber mais orientações sobre como alcançar o local da libertação. Então, ele me disse que mostraria um caminho melhor e mais curto, não tão repleto de dificuldades como aquele que o Senhor me colocou. Ele disse que o caminho que ele estava me ensinando leva diretamente à casa de um cavalheiro que sabe como aliviar esses fardos. Então acreditei nele e desviei-me daquele caminho para tomar este outro, esperando logo me ver livre do fardo. Mas, chegando aqui, vi as coisas como são e parei com medo, como disse, do perigo. Agora, não sei o que fazer. O evangelista então lhe diz: então continue parado, para que eu possa mostrar-lhe as palavras de Deus. O cristão permaneceu ali tremendo. E o evangelista leu: cuidado, não rejeitem aquele que fala. Se os que se recusarem a ouvir aquele que os advertia na terra não escaparam, quanto mais nós, se nos desviarmos daquele que nos adverte dos céus. Disse também: ora, mas o meu justo viverá pela fé, e se retroceder, não me agradarei dele. Depois ainda aplicou-lhe as palavras: você é esse homem que se encaminha para essa miserável condição. Você passou a rejeitar o conselho do Altíssimo e desviou-se seus pés do caminho da paz, chegando mesmo a arriscar-se à perdição. Então o cristão prostou-se aos pés de evangelista como morto,
lamentando-se: ai de mim que estou arruinado. Diante disso, o evangelista tomou pela mão direita, dizendo: todo pecado e blasfêmia serão perdoados ao homem. Portanto, pare de duvidar e creia. Então o cristão ganhou um pouco de alento e, ainda tremendo como antes, se pôs de pé diante do evangelista, que lhe disse: preste mais atenção às coisas que lhe contarei agora. Vou dizer-lhe quem foi que o iludiu e a quem ele o enviou. O homem que você encontrou é um sábio segundo o mundo. Ele é assim chamado e com justiça, porque em parte só valoriza a doutrina deste mundo. Portanto, sempre vai à igreja na cidade da moralidade. E em parte porque ama acima de tudo essa doutrina, pois o salva da cruz. Com a índole desse Senhor sábio é carnal, ele procura evitar os meus caminhos, embora corretos. Ora, continuou o evangelista, há 3 coisas no conselho deste homem que você deve abominar completamente. Primeiro, o fato dele ter desviado você do caminho. Segundo, o fato de ele ter esforçado por tornar a cruz odiosa para você. E aqui eu abro um parênteses para dizer que a nossa terceira palavra premiada é a palavra cruz. Você ouvinte que está anotando, a nossa terceira palavra premiada no nosso terceiro dia de leitura é a palavra cruz. Fecha o parênteses. Segundo, o fato dele ter se esforçado por tornar a cruz odiosa para você. E, finalmente, o fato dele ter mandado você trilhar o caminho que conduz à morte. Portanto, disse ainda o evangelista, você precisa, em primeiro lugar, abominar a tentativa que ele fez de desviá-lo do caminho, assim como o seu próprio consentimento, pois isso equivale a rejeitar o conselho de Deus em favor do conselho de um sábio segundo o mundo. Diz o Senhor: esforcem-se para entrar pela porta estreita, a porta para a qual o enviei, pois é estreita a porta que leva à vida. São poucos os que a encontram. Dessa portinha estreita e desse caminho que a ela conduz, é que esse homem ímpio desviou você, para levá-lo quase à destruição. Odeie, portanto, essa tentativa de desviá-lo do caminho, e abomine a você mesmo por ter dado ouvido a ele. Em segundo lugar, continuou, você precisa execrar o esforço desse Senhor sábio, no sentido de fazê-lo odiar a cruz, pois você deve preferi-la aos tesouros do Egito. Além disso, o Rei da Glória já lhe disse que quem quiser salvar a sua vida, a perderá. E aquele que o segue e ama o seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos, e até a sua própria vida mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. O que eu estou dizendo é que, se um homem se esforça por convencê-lo de que isso será a sua morte, você deve odiar tal doutrina, pois sem a verdade você não pode ter a vida eterna. Em terceiro lugar, disse o evangelista, você precisa odiar o fato deste homem tê-lo colocado no caminho que conduz à morte. Mas para isso, você tem que considerar a pessoa para quem ele o enviou, e também o fato de que ela é incapaz de libertá-lo do seu fardo. E o evangelista ainda disse a cristão, aquele a quem você foi enviado para encontrar alívio, e que se chama legalidade, é filho da mulher escrava, que está acorrentada junto com seus filhos e envolta em mistério. Ela é hoje este monte Sinai, que você temeu que caísse sobre a sua cabeça. Ora, se ela e seus filhos estão acorrentados, como você pode esperar deles a liberdade? Essa legalidade, portanto, não é capaz de libertá-lo de seu fardo. Homem nenhum jamais foi libertado do próprio fardo por intermédio dele, e provavelmente jamais o será. Ninguém pode ser justificado pelas obras da lei, pois pelos atos da lei nenhum homem vivente pode se livrar de seu fardo. Portanto, concluiu o evangelista, o Senhor sábio segundo o mundo é adversário, e o Senhor legalidade impostor. E quanto ao seu filho urbanidade, não obstante a sua falsa aparência sorridente, não passa de um hipócrita, que não pode ajudá-lo. Creia-me,
Nada há em todas essas bobagens que você ouviu desse estúpido, a não ser o intento de afastá-lo de sua salvação, desviando-o do caminho no qual coloquei você. Depois disso, Evangelista invocou do céu, em alta voz, a confirmação daquilo que dissera, e então saíram palavras e o fogo da montanha sobre o qual se achava o pobre cristão, que ficou de cabelos arrepiados diante do espetáculo. As palavras foram estas: já os que se apoiam na prática da lei estão debaixo da maldição, pois está escrito: maldito todo aquele que não persiste em praticar todas as coisas escritas no livro da lei. Assim, cristão nada mais esperava a não ser a morte, e lamentava-se deploravelmente, amaldiçoando até o momento em que se encontrou com o Senhor sábio segundo o mundo, e ainda chamando-se 1000 vezes obtuso por ter dado ouvidos ao seu conselho. Sentia-se também muito envergonhado, ponderando como os argumentos desse distinto Senhor, oriundos, que eram somente da carne, puderam prevalecer nele e levá-lo a abandonar o caminho reto. Isso feito, dirigiu-se novamente à evangelista, dizendo: o que o Senhor acha? Ainda há esperança? Será que posso voltar e seguir até a porta estreita? Não serei abandonado? Lamento muito ter dado ouvidos ao conselho deste homem, mas que meu pecado seja perdoado. O seu pecado é muito sério, disse o evangelista, pois você praticou 2 males: abandonou o bom caminho e trilhou caminhos proibidos. Contudo, o homem que está à porta vai recebê-lo, pois demonstra boa vontade para com os homens. Mas cuidado, para não se desviar novamente, para não perecer pelo caminho quando em breve a sua ira estiver acesa. Então o cristão disse que voltaria, e o evangelista, depois de beijá-lo, sorriu-lhe desejando sucesso. Cristão partiu apressado, não falou com homem algum pelo caminho, e se alguém o interpelava, tampouco lhe dava resposta. Seguia como alguém que lhe trilhasse sempre solo proibido, e não se julgou seguro enquanto não retomou o caminho que deixara para seguir o conselho do Senhor sábio mundo. Cristão, afinal, alcançou a porta. Ora, acima do portão estava escrito: aquele que bate, a porta será aberta. Portanto, ele bateu mais de 1 ou 2 vezes, dizendo: posso entrar? Quem do outro lado está, que para um pobre homem a porta abrirá? Rebelde sei que sou, mas isto prometo, louvá-lo para sempre com 1000 sonetos. E cristão bateu mais uma vez a porta. E se você quer continuar aprendendo dessa história, saber quem cristão vai encontrar do outro lado da porta, eu te convido a acompanhar comigo amanhã mais um episódio do nosso quadro Sala de Leitura. Quinta-feira, a partir das 14 horas, a gente sempre está aqui.